Irmãos, nós teremos um momento de meditação na palavra do Senhor e mais uma vez eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Hoje nós iniciaremos mais um capítulo dessa carta, capítulo 4. Nós já estamos, vamos assim dizer, nos encaminhando para o final deste livro da Bíblia. E hoje nós vamos ler e concentrar a nossa atenção do versículo 1 até o versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 6. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Até aqui, até o versículo número 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a vida cristã, de acordo com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a vida cristã, ela é descrita através de várias figuras, através de várias ilustrações. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver vários exemplos desse fato, vários exemplos dessa realidade, de figuras que o Espírito Santo usa para mostrar a nossa nova realidade em Cristo e as implicações dessa nova realidade na nossa vida cotidiana, na nossa vida de todos os dias. Dentre todas as figuras, dentre todas as comparações que a Bíblia fala acerca da vida cristã, há uma que chama bastante a nossa atenção. Ou seja, o viver em Cristo se constitui em uma luta. O viver em Cristo se constitui em uma luta. Até a consumação da nossa salvação, meus irmãos, minhas irmãs, nós travamos uma luta contínua, quer seja com o mundo, quer seja com o diabo, quer seja até mesmo com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza terrena. E conforme nós falamos, é uma luta de caráter contínuo, que nós não podemos tirar férias e que nós precisamos continuamente nos envolver nesse processo. Se por um lado a gente, uma vez salvo, desfruta da paz de Deus, por outro lado, uma vez que nós somos salvos, travamos justamente esses conflitos. Repito, com o mundo, no que diz respeito ao seu sistema de valor, com o diabo, que é o nosso arqui-inimigo, e também com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza terrena. Então, é uma forma de nós ilustrarmos a vida cristã, uma luta, uma batalha de caráter permanente, de caráter contínuo nas nossas vidas. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que Pedro, nesse trecho que nós acabamos de ler, versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 4 da sua primeira carta, ele fala um pouco desse conflito que nós temos, que caracteriza a nossa vida, que caracteriza a nossa nova realidade em Cristo. Precisamos lembrar
aqui nesse trecho que Pedro ele ainda está tratando sobre o sofrimento que nós vivenciamos pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de nós sermos servos e servas de Deus. Só que agora Pedro ele nos mostra, em especial aqui nesse trecho, a luta que nós sofremos para nós combatermos a nossa carne, para nós combatermos as nossas paixões. Precisamos, meus irmãos, precisamos, minhas irmãs, nos lembrar que nós não passamos ainda pelo processo de glorificação. O pecado ainda se faz presente na nossa vida. O pecado ainda se manifesta com toda a sua sorte de impiedades, com toda a sua sorte de paixões em nossas vidas, e por isso, o que é que nós precisamos? Precisamos combatê-lo. Precisamos combater essa impiedade que se manifesta na nossa vida ao longo de toda a nossa existência aqui na terra. E aí surge a pergunta, e aí surge a indagação: como nós podemos travar esse conflito? Como nós podemos travar essa luta? E aqui eu estou especificando o inimigo. Eu não estou falando do mundo, eu não estou falando do diabo, mas pegando o ensinamento do apóstolo Pedro, eu estou falando da luta que nós travamos com as nossas paixões, com o pecado, com as impiedades que ainda se manifestam e se manifestam em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esse trecho da palavra, nós vemos, meus irmãos, nós vemos, meus amigos, algumas verdades, algumas orientações que Pedro, inspirado por Deus, aqui ele nos faz. Por isso, irmãos, por isso, amigos, na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos, na noite de hoje, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema: lutando contra a impiedade. Lutando contra a impiedade. E aqui eu queria considerar alguns pontos. E aqui eu queria considerar algumas divisões conforme nós temos no trecho que encontramos diante de nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos na exortação que nós temos para lutarmos contra a impiedade. A exortação que nós temos para nós lutarmos contra a impiedade. Exortação para lutar contra a impiedade. Vejam o que nos diz aqui o versículo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Diz-nos o seguinte, o autor sagrado: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo sentimento, ou do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que é que nós temos aqui nessa passagem? O que é que nós temos aqui neste verso? Pedro exortando a nos armarmos, ou seja, a nos municiarmos com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para quê? Para nós lutarmos contra os nossos pecados, para nós lutarmos contra as nossas impiedades, para nós lutarmos contra as nossas paixões. É interessante nós observarmos o significado da palavra armar, que Pedro ele usa aqui no versículo 1. Essa palavra ela tem uma significação, essa palavra ela tem uma conotação militar. A ideia que ela transmite é da necessidade que nós temos de nos prepararmos para uma luta, de nos prepararmos para uma guerra. E aí Pedro ele aplica esse verbo, Pedro ele aplica essa palavra, mostrando que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve, nos armar desse sentimento, para que assim nós possamos combater o pecado em nossas vidas. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele sofreu na carne. Não que ele tivesse algum pecado, não que ele tivesse alguma transgressão, não que ele tivesse alguma iniquidade, não, jamais, mas ele sofreu na carne, se fazendo pecador, para que assim ele pudesse nos libertar do domínio do pecado nas nossas vidas. É por isso que essa palavra deixar, que nós também encontramos no versículo 1, significa algo que você deixa completa e definitivamente.
significa um abandono, e foi justamente isso que Cristo fez, através do seu sofrimento, que culminou na sua morte de cruz. Para quê? Para nos livrar do domínio do pecado nas nossas vidas. Então Pedro, ele nos exorta a termos esse mesmo sentimento. Pedro, ele nos exorta a termos esse mesmo pensamento nas nossas vidas, a nos armarmos com o sentimento de Cristo, que sofreu, que padeceu na carne, para nos livrar do domínio do pecado nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos esse princípio, nós chegamos à conclusão que, de fato, a vida cristã consiste em uma batalha que nós travamos contra a nossa velha natureza. A vida cristã consiste em uma batalha que nós travamos com a nossa velha natureza. Muito embora, meus irmãos, muito embora, minhas irmãs, não mais sejamos escravos do pecado, uma vez que Cristo nos libertou do seu domínio, a presença do pecado ainda é uma triste realidade em nossas vidas. Logo, em virtude desse fato, há uma verdadeira luta que nós travamos contra os nossos desejos, contra o nosso próprio eu, contra ações ímpias que querem se manifestar, que querem aflorar ao longo da nossa vida aqui na terra. E quando nós travamos, irmãos, e quando nós travamos, irmãs, essa luta, nós percebemos que em muitos momentos essa luta nos traz dor. Nós percebemos que em muitos momentos essa luta nos traz tristeza. Nós percebemos que em muitos momentos essa luta nos traz pesar. Contudo, foi para esse fim que Cristo sofreu na cruz, para nos livrar do domínio do pecado e para que, baseado no seu sentimento, nós possamos deflagrar essa guerra também contra os nossos próprios pecados, as nossas próprias paixões. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos travar essa luta ao longo da nossa caminhada aqui na terra, dentro de uma certeza, dentro de uma convicção. E que certeza é essa? Que convicção é essa? Que Cristo, ele já venceu o pecado para nós. É um enfrentamento que a gente faz consciente dessa realidade. É um enfrentamento que a gente se envolve convicto desse ponto. O nosso Salvador que nos salvou, o nosso Salvador com quem nós mantemos uma comunhão profunda, ele já veio, ele já se encarnou, ele já travou a luta contra o pecado, não só quando ele foi tentado no deserto, mas ao longo de toda a sua vida, culminando na cruz. Para quê? Para que hoje para quê? Para que hoje você, meu irmão, nós pudéssemos estar livres do domínio do pecado. Então, é nessa perspectiva que nós desenvolvemos a nossa vida de santificação. É nesse sentimento que nós agimos ativamente nas nossas vidas, para afastar de sobre nós pensamentos, inclinações, atitudes que são contrárias à palavra de Deus, não baseado na nossa própria força, não baseado na nossa própria capacidade, mas sim firmado na vitória que Cristo adquiriu para nós na cruz do Calvário. Isso muda completamente, meus irmãos. Isso muda completamente, minhas irmãs, a luta que nós travamos contra os nossos desejos. A gente olha para a cruz, a gente confia em Cristo e sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não há um só sentimento, não há uma só motivação, não há uma só postura pecaminosa na nossa vida que a cruz do Calvário não seja capaz de nos libertar dela. Então, é dentro dessa convicção, que traz sim sofrimento, é dentro dessa realidade que nós nos envolvemos na luta contra a impiedade. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Vemos isso, a exortação. Para quê? Para que nós lutemos e lutemos contra a nossa impiedade. Mas não só isso. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele fala um segundo ponto. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro nos fala uma outra verdade. Ou seja, ele mostra a finalidade de nós lutarmos contra a impiedade na nossa vida. A finalidade de nós lutarmos
contra a impiedade nas nossas vidas. Olhem só o que nós encontramos no versículo 2, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Finalidade da luta contra a impiedade. Diz o seguinte: para que, finalidade, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Pedro nos mostrando que nós devemos lutar contra o pecado nas nossas vidas para cumprir o propósito de Deus que nos resta ao longo da nossa existência aqui na terra. Resumidamente, é isso que nós encontramos aqui nesse texto. Pedro nos mostrando, Pedro nos ensinando que nós devemos lutar contra o pecado para cumprir a vontade de Deus ao longo do tempo que nos resta enquanto nós estivermos aqui na terra. É interessante, porque conforme nós encontramos aqui no versículo 2, Pedro ele faz uma comparação da nossa vida anterior a Cristo, da nossa vida antes de termos o conhecimento do nosso Salvador, que era marcada por quê? Por desejos, que era marcada por quê? Por paixões, que era marcada por quê? Por iniquidades. Essa era a triste realidade na qual nós nos encontrávamos antes de recebermos a Cristo como Salvador. Mas aí Pedro ele faz a comparação dessa vida anterior que nós tínhamos com a nossa nova vida, que hoje, uma vez que estamos em Cristo, que hoje, uma vez que fomos salvos por Cristo, ela é marcada, ela é caracterizada por uma vida de sujeição ao propósito, à vontade de Deus nas nossas vidas. Assim, conforme nós temos aqui orientado por Pedro, até o dia da consumação da nossa salvação, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que nos conduzir na presente existência visando a glória de Deus no nosso viver. É isso que Pedro aqui está mostrando, a finalidade, o propósito de nós travarmos essa luta contra as nossas impiedades, aproveitando o tempo que nos resta para viver segundo a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito, vivendo verdadeiramente para a glória do seu nome ao longo da nossa existência aqui na terra. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, o que nós temos aqui nesse texto é o chamamento que Deus nos faz para nós aproveitarmos corretamente o tempo que Deus nos dá nesta vida, o tempo que Deus nos dá nesta peregrinação aqui na terra. Deus nos chama para nós aproveitarmos da melhor forma. Deus nos convoca para nós aproveitarmos da melhor maneira a vida que Ele nos dá enquanto nós estamos existindo aqui nessa terra. Nós, meus irmãos, nós, minhas irmãs, que somos filhos e filhas de Deus, criados e recriados em Cristo Jesus, para nós, Deus ele tem um plano santo. Para nós, Deus tem um plano maravilhoso, que é o de quê? Viver para a glória do seu nome. E dessa forma, nós nos prepararmos para a eternidade. Na medida em que nós encaramos esse objetivo de vida, na medida em que nós encaramos essa finalidade, viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor, nós estamos nos preparando adequadamente para a eternidade. E essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o propósito santo que Deus tem para com cada um de nós. É claro que essa realidade, ela não se passa na mente das pessoas ímpias, que vivem para os seus próprios desejos, que vivem para os seus próprios prazeres, que não entendem o que é viver para a glória de Deus. Mas nós não, meus irmãos, mas nós não, minhas irmãs, uma vez que a salvação se tornou realidade na nossa vida, uma vez que Deus nos regenerou, Ele mudou o nosso propósito, e o nosso propósito hoje, ele está voltado para viver para a glória do nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, nós devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, que teve como propósito, que teve como meta para a sua vida, fazer a vontade de Deus,
fazer a vontade do Senhor. Há um texto que eu acho fantástico na palavra de Deus, lá em João capítulo 4, versículo 34, quando Cristo ele fala aos discípulos, mostrando que a sua comida, ou seja, aquilo que lhe sustentava, era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra ao longo de toda a sua vida. E é isso também, meus irmãos, é isso também, minhas irmãs, que deve ser o nosso propósito de vida ao longo da nossa caminhada aqui na terra. É claro, a exemplo que aconteceu com o nosso Salvador, é um caminho que muitas vezes nos traz dor, é um caminho que muitas vezes nos traz sofrimento, é um caminho que muitas vezes nos traz tribulação, mas é o caminho que nos leva para a glória. Foi como aconteceu a Cristo. Ele sofreu por fazer a vontade de Deus, ele padeceu por fazer o propósito do Senhor, mas esse caminho dificultoso lhe proporcionou a glória eterna e um nome que está acima de todo nome. Assim, se nós seguimos nas suas pisadas, se nós seguimos no seu exemplo, esse também será o fim da nossa vida, a nossa glorificação. Então, é para isso que Cristo nos chama. Então, é para esse propósito que Deus nos convoca. Então, sigamos o exemplo de Cristo, vivendo a vida com o propósito certo, vivendo a vida com o propósito santo, ou seja, glorificar a Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós temos aqui nesse texto a razão, o motivo pelo qual nós devemos lutar contra a impiedade. Em terceiro lugar, a razão da luta contra a impiedade. A razão da luta contra a impiedade. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 3. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 3. Diz o seguinte: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Pedro, ele nos ensinando que o pecado na nossa vida, que a impiedade da nossa vida, eles devem ser combatidos porque está ligado ao nosso antigo passado antes de termos experimentado da salvação de Cristo. É por isso que nós devemos lutar contra a impiedade. É por isso que nós devemos lutar contra o pecado na nossa vida. Porque uma vida ímpia, porque uma vida pecaminosa, ela marcou a nossa existência antes de termos experimentado de Cristo, antes de termos experimentado o nosso Salvador. Então, Pedro aqui considera aos seus leitores, e também considera com cada um de nós, que o tempo em que nós vivíamos em impiedade, que o tempo em que nós vivíamos em paixões já foi o bastante. É por isso que ele fala, logo no início do versículo 3, porque basta. Essa palavra basta, que nós encontramos aí, literalmente falando, significa está na hora de acabar, está na hora de cessar, chega. Então, é esse o desejo que Pedro tinha para com os seus leitores. Vocês já estão em Cristo, vocês já foram redimidos pelo Salvador, o Espírito Santo já habita nos seus corações. Então, por que viver a vida que vocês têm agora de maneira semelhante à que vocês tinham antes de receber a Cristo nas suas vidas? Não tem necessidade, não tem propósito, não tem meta, não há mais espaço para essa conduta na vida de vocês. E aí, quando nós olhamos de maneira aqui detalhada esse texto, nós vemos pelo menos 6 práticas que Pedro ele descreve, ligadas a 3 categorias de pecados, vamos assim dizer, em que os irmãos deveriam se afastar daquelas coisas, onde os irmãos deveriam combater aquelas coisas. Por quê? Porque eles viviam uma nova realidade em Cristo Jesus. E quais eram esses pecados? Quais eram essas transgressões? Pedro ele fala em dissoluções. Tem aí no texto, dissoluções. Essa palavra
dissoluções, ela tem a ver com a luxúria, ela tem a ver com a libertinagem desenfreada. Infelizmente era essa a realidade daqueles irmãos, e era a característica da época deles. Basta nós lembrarmos que nos tempos do Novo Testamento existia uma deusa chamada Afrodite, a chamada deusa do amor, a chamada deusa da licenciosidade, onde ela era adorada justamente através de relações sexuais ilícitas. Então, quando Pedro fala de dissoluções, ele está lembrando justamente desse aspecto, ele está lembrando justamente dessa prática, dessa adoração pagã que caracterizava a vida anterior daqueles cristãos que haviam sido salvos por Cristo. Mas não só dissoluções, ele fala também em concupiscências. Essa palavra aqui está relacionada à sensualidade. Essa palavra aqui, ela está relacionada aos desejos carnais. Pedro diz: afaste-se também destas coisas, afaste-se também desta postura. Mas Pedro, ele não para, ele fala em dissoluções, ele fala em concupiscências, que são pecados carnais, vamos assim dizer, mas ele entra numa segunda categoria de pecados, os vícios. E aqui ele destaca pelo menos 3 ações pecaminosas. A primeira delas, borracheiras. O que é que isso significa? O que é que isso realmente nos ensina? Envolvia, meus irmãos, meus amigos, o excesso do consumo de vinho, o excesso do consumo de vinho. E ele não para por aí, ele fala em orgias. Essas orgias às quais ele faz menção consistia na comemoração a um deus pagão, o deus Baco, que era o deus do vinho, e que essas adorações ao deus Baco, elas eram caracterizadas por procissões onde as pessoas faziam completamente embriagadas. Eram essas orgias às quais Pedro aqui faz menção. Então, ele fala de borracheiras, ele fala de orgias, ele também fala de bebedices, que diz respeito a frequentar lugares de farras e também de bebedeiras. Então vejam que esses 3 pecados, borracheiras, orgias, bebedices, eles estão vinculados a quê? Aos vícios, especificamente falando, aos vícios. Então, a primeira categoria, os pecados carnais. A segunda categoria, os vícios. A terceira categoria, a idolatria. Ele finaliza a lista aqui dizendo: detestáveis idolatrias. Essa palavra detestáveis aqui significa abomináveis idolatrias. De certa forma, é o resumo de tudo que Pedro havia falado, de pecados relacionados à licenciosidade sexual, de pecados relacionados aos vícios, e ele mostra que tudo aquilo ali nada mais era do que uma demonstração de uma abominável idolatria, porque conforme nós falamos, estavam relacionadas a deus Afrodite, estavam relacionadas ao deus Baco, e aqui ele sintetiza, ele resume todas aquelas ações pecaminosas. Então, era por esse motivo que aqueles irmãos, eles deviam lutar contra a impiedade de suas vidas. Era essa a razão, porque todas essas práticas, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias, faziam parte da sua vida passada e não deviam mais estar presentes nas suas vidas, porque eles haviam sido salvos por Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós pensamos nesse ensino que nós temos aqui do apóstolo Pedro, nós chegamos à seguinte conclusão. Que conclusão? Que a vida cristã, ela traz consigo uma divisão marcante com a nossa antiga forma de viver, com a nossa antiga forma de nos comportarmos. A vida cristã, ela traz consigo uma divisão marcante com a nossa antiga forma de viver. Graça que não transforma, não é graça. Salvação que não muda, não é salvação. Então, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, o que é que se espera de nós? Que traçamos uma divisão entre a nossa vida antes de Cristo e a nossa vida depois de Cristo. Tem que haver mudança, tem que haver alteração, tem que haver transformação, porque se não houver, não há verdadeiramente salvação.
Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, mas façamos mesmo de Cristo a referência de mudança em nossas vidas. Façamos de Cristo a referência de mudança em nossas vidas. Conforme nós sabemos, a história da humanidade, ela é dividida em antes e depois de Cristo. A nossa vida espiritual deve seguir esse mesmo princípio. A nossa vida espiritual deve seguir essa mesma caminhada. Éramos quando nós não tínhamos o conhecimento de Deus, quando não tínhamos experimentado a salvação. Outro nós somos hoje, outro nós somos agora, quando a graça de Deus se manifestou salvadoramente em nossas vidas. É esse contraste, meus irmãos, é essa diferença, minhas irmãs, que nós devemos cada vez mais manifestar em nossas vidas, quer seja em nossas palavras, quer seja em nossos pensamentos, quer seja em nossa conduta, e para isso nós precisamos lutar contra a impiedade que muitas vezes quer aflorar nas nossas vidas. Mostremos essa diferença, mostremos essa distinção, porque o tempo em que nós não conhecíamos a Deus, o tempo em que nós não conhecíamos o Salvador, já foi bastante para vivermos mergulhados na impiedade, para vivermos mergulhados no pecado. Hoje não se espera santidade, hoje não se espera piedade, hoje não se espera uma mudança verdadeira e genuína de vida do nosso viver aqui na terra. Então, nós temos aqui a razão para lutarmos contra a impiedade em nossas vidas. Mas não só isso. Em quarto lugar, nós também temos a reação. Nós temos a reação da luta contra a impiedade. A reação da nossa luta contra a impiedade. Quando você se envolve nesse processo, quando você procura cada vez mais lutar contra a sua própria natureza, não espera outra coisa. Reações virão, consequências virão. E é justamente isso que Pedro ele nos ensina aqui nessa passagem. Vejam, por exemplo, o versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que é que nós temos aqui? Pedro apontando a reação que os ímpios têm contra os crentes, quando os crentes procuram vencer a impiedade em suas vidas. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa Pedro aqui nos ensina. A reação que os ímpios esboçam contra os crentes, contra os salvos, quando esses crentes, quando esses salvos procuram se envolver na luta contra as suas próprias impiedades. Veja que coisa fantástica nos é ensinada aqui nessa passagem. É interessante que a figura que Pedro aqui tem em mente, ao longo de todo esse versículo 4, é de um rio que vem em uma enxurrada. Ele compara os ímpios como quem estão mergulhados nesse rio, andando desfiladeiro abaixo com a enxurrada da água. E essas pessoas, esses ímpios, conforme o pensamento aqui de Pedro, eles ficam escandalizados, eles ficam achando estranho o fato dos crentes não concorrerem com eles na mesma vida de impiedade que eles vivem. É essa a reação que Pedro aqui coloca, é essa a consequência que Pedro aqui nos ensina, que parte das pessoas perdidas, que parte dos ímpios, que parte das pessoas não salvas. E é interessante porque era justamente essa realidade das pessoas para as quais Pedro escreve aqui nessa passagem. Eram cristãos que vinham do paganismo, eram cristãos que vinham do mundo, que viviam em dissoluções, que viviam em concupiscências, que viviam nas borracheiras, nas orgias, nas bebedices, nas detestáveis idolatrias, mas agora não viviam mais.
E aí estavam os ímpios achando estranho. Aí estavam os ímpios difamando os crentes pelo fato de eles se afastarem da sua antiga forma de viver, da sua antiga forma de se comportar. Então, é a reação que muitas vezes a gente sofre. Repito, dos de fora. Repito, dos ímpios. Quando? Quando nós nos envolvemos em uma vida de santidade, quando nós procuramos cada vez mais vencer a impiedade nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, nos traz uma verdade bastante importante para cada um de nós. Que verdade? A vida de piedade, ela sempre será mal compreendida e rejeitada pelos ímpios. A vida de piedade, ela sempre será mal compreendida e rejeitada pelos ímpios. Essa é a realidade do povo de Deus ao longo de toda a sua história. Em um primeiro momento, os ímpios se impressionam com a nossa nova forma de viver, com a nossa nova maneira de nos comportarmos, mas eles não ficam apenas estarrecidos. Via de regra, eles seguem um ponto adiante e depois passam a hostilizar os cristãos pelo fato de buscarem essa vida de piedade, pelo fato de buscarem essa vida de santidade. E às vezes a gente fica a se perguntar, e às vezes a gente fica a se indagar, por que será que isso acontece? Quando você vive em piedade e passa por uma transformação de vida, quando você procura, uma vez que é salvo, viver em retidão, muitas vezes o que você recebe da parte das pessoas perdidas é hostilidade, é indiferença, é perseguição, é desmerecimento. Por que será que isso acontece? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. A nossa vida de piedade é uma condenação para aqueles que vivem em impiedade. A nossa vida de piedade é uma condenação para aqueles que vivem em impiedade. Então, quando eles olham para as suas próprias vidas e não vê o mesmo comportamento que enxergam em nós, e isso já serve de condenação, que o caminho no qual eles estão prosseguindo é o caminho errado, que traz juízo, que traz condenação, e eles procuram, ao fim da força, abafar o testemunho para que as suas consciências elas não fiquem aguçadas em relação aos seus próprios pecados. E é justamente por causa disso que muitas vezes a gente é perseguido. É justamente por causa disso que muitas vezes nós somos mal compreendidos. E muitas vezes, quanto mais santos, quanto mais piedosos, mais indiferença, mais perseguição a gente vai padecer da parte das pessoas que não são salvas. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, o que é que a gente deve fazer? A gente não pode se intimidar. Não, jamais. A gente não pode se intimidar com a indiferença. A gente não pode se intimidar com o escárnio que muitas vezes nós sofremos do mundo quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, quando nós procuramos ter uma vida reta, quando nós procuramos ter uma vida piedosa. Por quê? Por quê? Porque o nosso objetivo de vida é diferente dos dele. Hoje a gente vive para a glória de Deus, e as pessoas que estão mortas em seus delitos, as pessoas que estão mortas em seus pecados, elas nunca vão compreender isso. Elas nunca vão entender a razão desse propósito de vida em relação a cada um de nós. E aí elas vão procurar, conforme nós falamos, abafar o bom testemunho, para que elas não se sintam atingidas, para que elas não se sintam condenadas. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, quando isso acontecer, não se preocupe. Quando isso acontecer, não se entristeça. Você vai estar em uma boa companhia. Ou seja, você vai estar na companhia de Cristo, que passou pelo mesmo processo na sua vida. E é interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Cristo, quem foram as pessoas que mais escarneceram dele? Quem foram as pessoas que mais procuraram destratá-lo? Quem foi? Foram os mundanos? Não, foram os religiosos da sua época. Então, não será diferente de nós, uma vez que a gente vive num mundo posto no maligno. A indiferença ocorrerá, a perseguição existirá, a calúnia será uma realidade da nossa vida. Esse quer ser santo, essa quer ser santa, esse quer ser melhor, essa quer ser melhor do que nós. É isso que a gente escuta. Mas não se impressione, não se intimide com essas coisas. Prossiga vivendo em santidade, prossiga vivendo em piedade.
deixem as pessoas falarem, deixem as pessoas nos perseguirem, importa-nos fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E quando isso acontecer, ao invés de ficarmos com raiva, ao invés de ficarmos magoados com essas pessoas, tenhamos misericórdia, tenhamos pena, porque o destino delas, caso não se voltem para Deus, está selado. E qual é o destino delas? Pedro fala no versículo 5, olhem aí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, o destino das pessoas que escarnecem de você, o destino das pessoas que lhe menospreza, pelo fato de você procurar ver uma vida piedosa, se ela não se arrepender, veja só qual vai ser o destino dela, versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ai daqueles, meus irmãos, ai daquelas, minhas irmãs, que proferem qualquer tipo de impropério em relação aos salvos, pelo fato de buscarmos uma vida de santidade, pelo fato de buscarmos uma vida de piedade. Elas vão comparecer perante o juiz supremo, e elas vão dar contas dessas atitudes, dessas posturas que tiverem em relação a nós. Então, nos tranquilizemos, e continuemos a nossa jornada, procurando cada vez mais vencer a impiedade na nossa vida. Então, era a quarta verdade que eu queria mostrar aos irmãos, que eu queria mostrar aos amigos nessa noite de hoje. Mas não só isso. Em quinto lugar, meus irmãos, meus amigos, a vitória sobre a impiedade. A vitória sobre a impiedade. Veja que o nosso caminho é um caminho difícil, de sofrimento, de dor, até mesmo quando a gente procura lutar contra as nossas próprias paixões. Mas perseveremos, porque no final a vitória virá para aqueles que procuram vencer a impiedade. E Pedro fala um pouco disso no versículo 6. Olhem só, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6. Pedro assim nos diz: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O que é que Pedro, melhor dizendo, está falando aqui? Ele está falando da realidade atual, daquelas pessoas que vivem em piedade, quando elas passam para a eternidade. Pedro aqui nos ensina da realidade atual, daquelas pessoas que buscam a piedade, quando elas passam para a eternidade. Ou seja, os crentes que recebem o Evangelho, os crentes que são caluniados por procurar seguir o Evangelho, e que partem para a eternidade, debaixo de julgamentos humanos, quando isso acontece, onde é que eles se encontram agora? Na glória de Deus. Onde é que eles se encontram agora? Glorificados pelo Espírito Santo de Deus. Era isso que acontecia, ou foi isso que aconteceu a algumas pessoas que faziam parte da realidade das pessoas para as quais Pedro aqui escreve. Pessoas que sofreram pelo Evangelho, pessoas que padeceram pela palavra, pessoas que sofreram por causa da piedade, foram julgados por homens, mas depois receberam a vitória numa vida glorificada, vivificada pelo Espírito Santo no viver deles. Então, quando isso acontece, vencemos a impiedade. Quando isso acontece, vencemos as paixões. Quando isso acontece, vencemos o pecado na nossa vida. É claro que aguardando ainda a glorificação do nosso corpo, mas já distante de toda e qualquer possibilidade de pecar. É a vitória, meus irmãos, é a vitória, minhas irmãs, sobre a impiedade. A nossa luta, a nossa resistência, ela não é um fim em si mesma, muito pelo contrário, pela graça de Deus, pelo fortalecimento de Cristo, uma vez que a gente persevera nesse processo, a certeza será essa, que vamos deixar para trás o pecado, definitivamente, e que nós experimentaremos da glorificação. E nisto nós temos uma outra verdade, nisto nós temos um outro grande princípio diante de nós, ou seja, meus irmãos, minhas irmãs,
a grande recompensa por viver uma vida de piedade. A grande recompensa por viver uma vida de piedade. Se não bastasse o bom testemunho que nós damos do Evangelho, quando procuramos vencer a impiedade na nossa vida, uma vez que isso aconteça, nós temos a convicção, nós temos a certeza que na eternidade desfrutaremos de uma vida gloriosa, sem mais a presença do pecado nas nossas vidas. E aí a nossa natureza terrena, ela vai ser, uma vez que houver a glorificação, ela vai ser glorificada na presença do Senhor. Que grande recompensa nós temos! Que grande recompensa nós aguardamos ao longo da nossa caminhada aqui na terra. É dolorido, é sofrido, fazer com que nós mortifiquemos a nossa natureza humana? Sim, sim, sim. Mas no final de todo esse processo, está nos aguardando a glorificação de Deus através do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, lutemos contra a impiedade, convictos da glória que nos espera na eternidade. Lutemos contra a impiedade, convictos da glória que nos espera na eternidade. Até nisso, meus irmãos, até nisso, minhas irmãs, nós andamos nos passos de Cristo, nós andamos nos passos do nosso Salvador. Cristo sofreu e depois experimentou glória. Hoje ainda nós estamos sofrendo, mas não se desespere, espere um pouco mais, não se desespere, aguarde um pouco mais, porque mais cedo ou mais tarde o nosso sofrimento, a nossa dor, inclusive por causa da nossa luta com o pecado, vai ser transformado numa glória divina, numa glória eterna, numa glória permanente, junto com todos os santos. Essa é a grande esperança que nós temos. Essa grande esperança que reside nos nossos corações. Há conflito, há dor, há escárnio, mas quando nós cessarmos esse processo, nós teremos os nossos corpos substituídos, glorificados, como nos diz a palavra, corpos semelhantes ao corpo de Cristo, ao corpo do nosso Salvador. Então, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós vimos nessa noite de hoje? Nós vimos que Deus, Ele nos chama para uma luta. Nós vimos que Deus, Ele nos chama para um conflito. Não é uma guerra, não é uma luta, não é um conflito contra o nosso próximo. Não, mas é um conflito contra as nossas próprias paixões, os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade carnal. Deus nos chama para esse combate, Deus nos chama para essa luta. Então, entremos nessa luta, conscientes de que Cristo já venceu essa luta por nós, conscientes que Cristo já venceu o pecado, e é nessa perspectiva que nós lutamos contra o pecado, sabendo que o nosso Salvador já o venceu. É certo, meus irmãos, é certo, minhas irmãs, que essa luta que nós travamos, ela vai marcar uma grande divisão com aquilo que nós éramos antes de Cristo, com aquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. É certo que essa luta vai gerar em nós indiferença por parte do mundo, que essa luta vai gerar para nós perseguição da parte do mundo. Contudo, nós já temos o prenúncio da nossa vitória final sobre o pecado. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, lutemos, sem cessar, confiando na graça de Deus, no poder de Cristo e na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Entretanto, antes de nós finalizarmos a nossa palavra na noite de hoje, nós queríamos nos dirigir, especificamente falando para as pessoas não salvas, especificamente falando para as pessoas que ainda não experimentam desse benefício em suas vidas. Meu amigo, minha amiga, Cristo, Ele lhe chama a um rompimento com o pecado e uma nova vida para a sua glória. Cristo lhe chama para um rompimento com o pecado e uma nova vida para a sua glória, ou seja, para a glória de Cristo. Viver em santidade,
Viver em piedade foi o propósito original de Deus para os homens. Mas conforme nós temos na história da redenção, o pecado, ele perverteu toda essa ordem, perverteu todo esse processo. Por isso Cristo veio a esse mundo. Por isso Cristo se encarnou. Por isso Cristo combateu o pecado ao longo de toda a sua existência aqui na terra. E foi crucificado como um pecador, para que a partir da sua morte nós pudéssemos obter vitória sobre o pecado. E é justamente desse Cristo, meu amigo, é justamente deste Cristo, minha amiga, que você carece na sua vida, que você necessita, para que de fato haja uma mudança profunda, para que de fato haja uma grande mudança na sua vida, uma mudança que gerará alteração dos seus comportamentos, que gerará alteração das suas motivações aqui na terra, mas acima de tudo, uma mudança que vai lhe dar certeza da vida eterna na presença de Deus. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, clame a Deus, peça por sua misericórdia, para que o sangue de Cristo seja aplicado na sua vida, para que você possa ser lavado das suas iniquidades, e assim você possa ter a capacitação necessária para lutar contra essas iniquidades ao longo da sua vida, na certeza de que se você tiver Cristo no seu coração, na convicção, se você tiver Cristo na sua vida, esta luta já está vencida para a glória de Deus. E na medida em que isso acontecer, você estará pavimentando o seu caminho para a glorificação celestial, para a glorificação eterna. É por isso que o Evangelho é boa nova de salvação. É boa nova de salvação para você. E é essa boa nova que está sendo transmitida na noite de hoje. Para que, pela graça de Deus, repito, pela misericórdia do Senhor, Deus, mediante o seu Espírito, fale profundamente no seu coração. Abra a sua mente, abra seu entendimento. E hoje, sem detença, e hoje, sem demora, você possa ter a experiência que o Senhor, Ele é bondoso em relação à sua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite, sobretudo a nós, irmãos e irmãs, na nossa luta contra a impiedade. É uma luta muito forte. Quando a gente olha ao nosso derredor, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, somente a graça de Deus, somente a graça do Senhor. Mas não esquecendo, conforme Paulo nos disse, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então que Deus nos abençoe e que Ele coloque a sua santa palavra em nossos corações. Amém.